Agora vai no 4G. Vamos no 4G agora, gente. Vamos no 4G. Não dá para confiar nesse Wi-Fi hoje. Agora vamos de 4G. Vamos de 4G. 4G, o 4G segura. Não tem 5G ainda no Rio de Janeiro. Mas vamos de 4G. Né? Nós temos para hoje, infelizmente, estamos tendo aqui uma oscilação na internet daquela empresa. Aquela empresa que gosta. Hoje é 4G. Vamos do 4G agora. 4G é melhor. É isso, é isso. Tudo isso aqui foi não... uma grande jogada de marketing, Daniel, para Tudo. perceber o engajamento das pessoas, se a pessoa vai entrar, entendeu? É isso. O Daniel não pagou a internet. É complicado, difícil. Por quê? Porque hoje é dia 10. É dia 10 hoje? Dia 10. Cara. Aí venceu, aí tu não pagou. Pô, venceu e aí, não pagou, né, cara? Aí é isso, né, cara? Entendi. Faz sentido. Só esperar mais um pouquinho aí, o pessoal voltar. Ó, Daniel, bota a mensagem aí, cara. Peraí. Pronto, fixei a mensagem. Pronto, agora sim. Vamos lá, Daniel. Vamos começar, cara? Vamos começar, 11, cara. Vamos 11, começar. 12 já, senão não vai rolar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Agora tá no 4G. Ainda não tem 5G no Rio de Janeiro, né, cara? Mas prometeram aí para breve. Tá querendo demais já, né? Tá querendo demais. Todos os problemas estarão resolvidos. Você tá achando que isso aqui é Zurique ou Rio de Janeiro? Aqui é Rio de Janeiro, camarada. Vamos lá. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Hoje o episódio número 333, Tanguy. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 13 minutos da quarta-feira, 10 de agosto. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Ei, Tanguy, tudo bem? Afinal, foram eles, é isso? É isso que eu vi na sua pauta. Me chamou a atenção. Então, Daniel, aí temos reviravoltas. A gente comentou ontem que teve uma explosão grande na Crimeia. Vi imagens hoje, assim, uma coluna de fumaça grande que subiu ali. A explosão não foi pequena. E a Ucrânia não falou nada, meio que se fez de sonsa ontem. E a Rússia falou, gente, nada para ver aqui, circulando. Vamos dispersar. Foi um acidente, dispersando, não foi nada. Não aconteceu nada. E meio que tentou dar a entender ali que alguém jogou uma guimba de cigarro, entendeu? E, explodiu porque coisa explode, né, Daniel? Você sabe como é que são as coisas. Explodem, matam pessoas, isso acontece. Isso aí acontece o tempo todo. Aí hoje, Daniel, a Ucrânia apareceu com um relatório dizendo o seguinte, olha, a gente tem informações aqui de que a explosão não foi pequena, não. Primeiro, aparentemente, foram múltiplas explosões. Não foi uma só, foram algumas explosões em sequência que rolaram ali. E segunda coisa, disse que cerca de uma dúzia de aviões russos que estavam nessa base aérea foram destruídos. Lembrando que, só para dar o contexto, essa explosão aconteceu na Crimeia. E a discussão que a gente fazia ontem, Daniel, era que os Estados Unidos eles colocam o tempo todo como limite que olha, Ucrânia, eu vou te abastecer com arma, vou oferecer o equipamento que você precisar aí, mas não é para fazer ataques, pelo menos com as armas americanas, contra o território russo. E a discussão que a gente fez ontem aqui a Crimeia, afinal de contas, é russa ou não é? Lembrando que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, então para a Rússia, a Crimeia é Rússia, ponto final. E para a Ucrânia, não. Para a Ucrânia é uma região que é ucraniana, mas está ocupada pela Rússia. Então, que de repente a Ucrânia poderia se fazer de desentendido, ir lá e fazer um ataque e falar assim, não estou fazendo ataque contra a Rússia, estou fazendo ataque contra instalações russas na Ucrânia, como tem feito no resto do país. E aí, Daniel, as informações começaram a rolar hoje, isso não foi confirmado pelo governo ucraniano. A Ucrânia não falou nada sobre isso, ela só mencionou que a destruição foi maior do que a Rússia efetivamente vinha dizendo, mas fontes do governo que falaram com a imprensa em condição de anonimato disseram que não foi uma explosão, não foi uma simples explosão, não foi apenas um erro e explodiu alguma coisa, que aquilo ali foi um ataque de fato. Várias versões ou várias possibilidades, várias hipóteses foram levantadas. A primeira delas é que teria sido um míssil, só que mísseis, em primeiro lugar, eles podem ser interceptados e segundo, normalmente filmagem pega, né? Então, aparentemente, não foi míssil e não foram vistos também aeronaves sobrevoando a Crimeia naquele momento. Talvez também uma sabotagem, então?
Sabotagem, primeira hipótese que foi levantada. Então, a Ucrânia está tentando dizer isso, mais uma vez, sem ser oficialmente, mas dizendo, olha, sei lá, de repente são pessoas aí que não estão satisfeitas com a ocupação ucraniana, russa na Crimeia e tal. Isso me parece mais difícil, Daniel, porque, de fato, entre a população da Crimeia existe uma adesão muito grande à ocupação russa, né? Enfim, à anexação por parte da Rússia. É um pouco diferente do que acontece no leste da Ucrânia, que também tem muita gente que concorda, mas na Crimeia me parece que é mais. Tirando a minoria tártara, né, da Crimeia, normalmente as pessoas elas concordam mais com a presença russa do que em outras partes da Ucrânia. E a outra possibilidade, Daniel, essa me parece a mais plausível até agora, é que isso teria acontecido por meio de drone. E aí não é exatamente uma novidade, né? A Ucrânia tem, de fato, usado muitos drones. Drones são mais difíceis de serem identificados e que, por drones, portanto, teriam sido feitos esses ataques, destruindo, portanto, se a Ucrânia estiver correta, 12, cerca de 12, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, cerca de 12 aeronaves russas que estariam pousadas, portanto, em solo, né? Pousadas ali na Crimeia. Né? As expressões que vêm sendo usadas é que uma guimba de cigarro não faz esse estrago, não tem como ter sido somente um acidente. Foram contabilizados uma pessoa morta, 13 pessoas feridas, 62 blocos residenciais que ficaram ou destruídos ou abalados, o que levou, portanto, a Rússia a ter que realocar 252 pessoas que vivem nesses blocos de apartamento. E aí, Daniel, o Twitter das Forças Armadas Ucranianas postou o seguinte: o verão está quente na costa da Crimeia. Algumas das imagens que circularam foram exatamente de pessoas se banhando ali na costa da Crimeia, né? A gente está falando sobre o Mar Negro, é de fato um balneário. Eu fico imaginando a situação, né? Você ir tomar um sol na Crimeia, né? Em pleno 2022, com guerra rolando, não sei o quê. Mas as Forças Armadas da Ucrânia foram para o Twitter para dizer: o verão está quente na costa da Crimeia. Parece ali um recado que eu não vou confirmar que fui eu, mas é bom eles saberem que é possível que tenha sido eu. E um paralelo que eu acabei pensando hoje, Daniel, você lembra quando o Moskva, aquela nau capitânia da frota russa no Mar Negro, foi afundado? Parece muito claro que foi atacada, né? Que foi algum tipo de míssil, foi algum ataque que levou ao afundamento. E a Rússia, na época, disse que tinha sido uma tempestade. Lembra disso? Não, foi uma Lembro. tempestade, e aí acabou pegando fogo, o Você está fogo saiu enxergando do um controle. paralelo, talvez, um possível paralelo entre as duas situações, né? E da Rússia, mais uma vez, negando. Me parece que é uma questão também de tentar manter a moral das tropas. Olha, não é que a gente foi atacado e vocês, soldados, as Forças Armadas e tal, estão vulneráveis a um ataque ucraniano. Está tudo sob controle, nada está acontecendo, por isso que eu brinquei, circulando, não tem nada para ver aqui, mas naturalmente isso vai demandar uma reação por parte da Rússia. E esse foi um ponto que eu trouxe na coluna, no episódio de ontem, né, no episódio 332, que é que isso de fato sendo confirmado, enfim, se o entendimento for esse mesmo, talvez a gente entre numa fase da guerra mais perigosa ainda. Né? Não é algo simples de se vislumbrar o que pode acontecer daqui para frente, porque naturalmente a Rússia não vai querer deixar que isso aconteça de maneira impune, Daniel. Tanguy, há algum tempo atrás nós falamos aqui no Petit Jornal sobre a moratória, ou melhor, sobre um período ali de suspensão do pagamento da dívida externa ucraniana junto a países, né, junto a governos. E houve naquele momento uma sinalização de que haveria um pleito para que credores privados da Ucrânia também suspendessem a cobrança de dívidas, dessem ali um período de carência para a Ucrânia. E chegou o momento desses credores privados oferecerem isso à Ucrânia. A Ucrânia conseguiu aí uma suspensão do pagamento por 2 anos, na magnitude, no valor de 20 bilhões de dólares em dívidas do governo de Kiev. É, sem dúvida alguma, algo bastante representativo. E é mais ou menos aquele negócio, né, Tanguy? Parece um pouco o Brasil dos funding loans da Primeira Guerra Mundial. Olha, credor, eu não tenho como te pagar. Vamos conversar? Quem sabe? Joga para frente. Lá na frente as coisas melhoram e eu volto a te pagar tranquilamente. A gente está falando de um país em guerra, a gente está falando de nações ocidentais, principalmente Estados Unidos e União Europeia, pressionando os seus bancos locais a não pressionarem os ucranianos, a não exigirem pagamentos dos ucranianos, e aí os credores privados ficam meio sem alternativa, a não ser fazer um acordo
na medida em que o pagamento não virá de qualquer maneira, você não quer se desgastar com o seu governo local e aí você chega ali em algum termo com o governo da Ucrânia, jogando o pagamento um pouco mais para frente. 2 anos na história da Ucrânia me parece um século, né? Ninguém tem a menor ideia do que acontecerá com a Ucrânia nesse período de 24 meses. Pode ser que a guerra acabe, pode ser que haja um cessar-fogo, pode ser que o governo da Ucrânia seja destituído, pode ser que o governo da Ucrânia permaneça de pé, pode ser que a Rússia tenha baixas, retroceda no seu avanço em relação aos ucranianos, pode ser que nada disso aconteça. Enfim, o fato é que está feito aí um acordo do governo ucraniano com credores privados internacionais, conseguindo a suspensão por 2 anos do pagamento de 20 bilhões de dólares da dívida externa do governo de Kiev. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre energia, né? Acho que não tem muito como a gente falar sobre o ano de 2022, nem na política internacional, nem na economia, sem falar sobre energia. Me parece um tema absolutamente central. E aí ontem, uma coisa que a gente trouxe aqui é que 3 países do leste europeu estavam sem acesso ao petróleo russo, né? Pelo fato de que você tinha tido um bloqueio por dificuldade no pagamento. Pelo que eu estava tentando entender hoje, Daniel, do mecanismo, enfim, um negócio meio complexo de como é que aconteceu. Basicamente, você tem que pagar, né? País da União Europeia tem que pagar a Rússia pelo petróleo e a Rússia repassa o valor do FII, né, de trânsito, para a empresa ucraniana por onde esse petróleo passa. Então, o que acontece é que esses países europeus, da Europa Ocidental, tentam pagar para a Rússia, só que não foi autorizado. E, basicamente, não foi autorizado, Daniel, porque, por conta das sanções, os bancos não têm mais autorização para aprovar as transações por conta própria. Tem que passar por pessoas do alto escalão dos governos e dos bancos para ter a canetada para finalmente acontecer. Óbvio, Daniel, que isso significa uma burocratização que, eventualmente, um determinado pagamento não vai acontecer. Então, as empresas nacionais que querem comprar o petróleo russo tentam pagar para a Rússia repassar para a empresa ucraniana que faz o trânsito. Como a Rússia não recebe, a empresa russa não recebe, ela não repassa. Se ela não repassa, a empresa ucraniana vai lá e fecha a torneirinha, fala, sinto muito, não recebi nada. É como se fosse um pedágio, né? Esse petróleo não vai poder passar por aqui. Aparentemente, Daniel, está sendo contornado. Hoje, portanto, seria reaberto. Não consegui confirmar se já foi, mas ao longo do dia de hoje, finalmente seria retomado o fluxo e, portanto, os 3 países que estavam sem acesso ao petróleo, que eram Eslováquia, Hungria e República Tcheca, voltam a ter acesso ao petróleo. Uma coisa interessante, Daniel, a gente conseguir entender qual é o nível de dependência que esses países têm com relação ao petróleo russo. A gente já falou várias vezes que a Hungria é um país desesperadamente dependente do petróleo russo, mas a Hungria ela ainda tem uma alternativa, Daniel. Tem gasodutos que ligam a Hungria à Croácia. Então você tem alternativa para conseguir petróleo de alguma forma, mesmo que esse oleoduto que estava fechado, que é o Druzhba, não voltasse a ser reaberto. Agora, a Eslováquia, Daniel, ela tem uma situação muito pior pelo fato de que a única via de acesso do petróleo à Eslováquia é por meio da Hungria. Ou seja, se a Hungria fica sem, nada chega na Eslováquia. Ou então, vamos imaginar, usa lá o gasoduto via Croácia e o petróleo chega finalmente, gasoduto não, o oleoduto, e o petróleo finalmente chega na Hungria. A Hungria vai ficar com a parte dela, é mais caro, então a situação da Eslováquia é muito pior. E aí, Daniel, eu estava olhando quanto que, percentualmente, né, quanto do petróleo utilizado pela Eslováquia vem da Rússia. Daniel, 95% do petróleo consumido pela Eslováquia vem da Rússia. Então, é um país que, nessa situação, deve subir um calor. Assim, fala, meu Deus, o que pode acontecer agora? Mas, aparentemente, Daniel, tudo normalizado. Né? Pelo menos até a gente ter mais informações, aparentemente, hoje, tudo seria normalizado. E a outra informação, ainda sobre energia, talvez você se lembre, Daniel, que lá, no início da guerra, a gente está falando aqui sobre o mês de abril, a União Europeia aprovou um embargo contra o carvão russo. Naquele momento de vamos colocar o máximo de sanções totalmente, tudo quanto é sanção que puder e tal, a União Europeia aprovou o embargo e deu um prazo de 120 dias, né, para finalmente implementar esse embargo. E está acontecendo hoje. Né? Na verdade, começou algumas horas atrás, começou à meia-noite no horário europeu. Tá? Então, a gente está quase meia-noite aqui no horário de Brasília, enfim, então já tem algumas horas
que o embargo completo ao carvão russo está em funcionamento. Dados importantes para a gente conseguir matizar qual o impacto disso. Em 2021, a União Europeia importou da Rússia 52 mil toneladas de carvão russo, contra 41 milhões em 2020. Ou seja, 41 milhões em 2020, 52 milhões em 2021. Ou seja, a tendência era de crescimento. E nesse momento agora, portanto, isso deve cair para zero, ou algo próximo de zero. Confesso, Daniel, que eu acho que isso foi aprovado lá naquele arrobo lá de março, abril, e que talvez a União Europeia Ninguém ela tenha pensou que sobre isso, né? repensar. Pois é. Ninguém mediu as consequências desse gesto de maneira adequada e agora fica muito complicado voltar atrás. Pois é, não, e a Rússia está mostrando uma resiliência muito maior do que os europeus esperavam naquele momento. A União Europeia está demonstrando uma necessidade energética maior do que se imaginava naquele momento. A Rússia não quebrou, a guerra não acabou. Então, talvez a situação ela fique ainda mais complicada para os europeus. A Rússia vai encontrar compradores, como a gente tem visto. A Rússia está ganhando cada vez mais dinheiro com a venda de energia. E a Europa vai ter que encontrar novas alternativas energéticas e tem pouco tempo para fazê-lo. Daqui a pouco o inverno chega. A gente fala assim, 40 graus na França, não sei o quê. O inverno, ele é daqui a pouco, né? Em termos de planejamento, é literalmente depois de amanhã. E Tanguy, ainda falando sobre energia, eu queria destacar um pouco o cenário do setor elétrico europeu. Afinal, a gente está falando de um contexto onde está havendo uma completa desorganização nos fluxos de eletricidade entre os membros da União Europeia. É relativamente comum que você tenha exportação e importação de eletricidade entre os membros da União Europeia, só que ao longo dos últimos tempos, por conta dessa crise energética, quem era exportador virou importador, quem é importador virou exportador, está absolutamente confuso, ainda mais dentro de um contexto onde o verão tem sido extremamente rigoroso. E um verão rigoroso, com muito calor, aumenta o consumo de eletricidade. Claro, você acaba utilizando mais eletricidade para refrigeração, para tentar amenizar um pouco o calor que a Europa tem experimentado neste ano. Se a gente pegar o caso da França, por exemplo, a França deixou de ser o principal exportador de energia elétrica da Europa e agora a França se tornou importadora. E, por outro lado, o maior exportador é a Suécia. A Noruega também está exportando bastante eletricidade, mas a Noruega está avaliando a possibilidade de restringir a exportação de eletricidade durante o inverno. Quer dizer, existe um grau de imprevisibilidade na circulação de eletricidade entre os membros do bloco muito grande. E mais do que isso, está começando a cheirar, está começando a parecer que em algum momento vai virar cada um por si. E quando virar cada um por si, a coisa vai ficar esquisita dentro da União Europeia, porque se você começa a restringir a exportação de eletricidade para o seu vizinho, para um parceiro, ele pode te retaliar em alguma outra área sensível. E a tensão dentro da União Europeia nos próximos meses me parece que deve escalar, que deve crescer de forma significativa. O Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, mas que também está integrado nesse circuito de exportação e de importação de eletricidade, já está construindo um cenário para apagões. Já está trabalhando com a possibilidade de apagões no Reino Unido durante o inverno, caso você tenha um inverno mais rigoroso e você tenha dificuldades para importar eletricidade ou para gerar eletricidade de outras maneiras. Lembrando sempre que quando a gente está falando da geração de eletricidade, a gente sempre pensa no caso do Brasil, que depende muito da energia elétrica gerada pela água, né, por fonte hidráulica. Então você tem ali uma represa que é criada, aquela represa ela gera um fluxo de água conforme você vai abrindo as comportas, isso gira uma turbina e acaba tendo ali a capacidade de gerar eletricidade. Na Europa isso não é comum. Na Europa ou a eletricidade ela é gerada por via nuclear, energia nuclear, ou então ela é gerada por carvão, ou ela é gerada por petróleo queimado. Enfim, você tem aí algumas alternativas, mas o fato é que a segurança energética dos diferentes membros da União Europeia me parece em risco e eu estou começando a achar que vai ter muita confusão.
muita confusão. Esse papo em particular da Noruega, que surgiu essa semana, que eles estão cogitando restringir as exportações de eletricidade mais para frente, a possibilidade que foi divulgada pelo Reino Unido de haver apagões durante o inverno. Um país que era exportador virou importador, o que era importador virou exportador, porque depende do momento, depende do acesso que cada um deles está tendo a diferentes alternativas para gerar eletricidade. Tá ficando confuso, tá ficando cada vez mais esquisito. Essa notícia há pouco que você colocou do carvão, com menos carvão, você tem menos capacidade de gerar eletricidade, né? Porque o calor da queima do carvão acaba gerando vapor, o vapor, inclusive movimentando turbinas, tem a capacidade de gerar eletricidade e a União Europeia tem cada vez menos alternativas num período de tempo bastante curto e num ano onde a demanda por eletricidade está particularmente elevada e a previsão é que o inverno seja bastante rigoroso. Quer dizer, verão rigoroso com muito calor e um inverno rigoroso com muito frio, o que, claro, tem relação direta com as mudanças climáticas que a gente tem experimentado ao longo dos últimos anos, Tanguy. Pois é, e Daniel, se chegar nesse cenário que você falou agora há pouquinho, de cada um por si, não descarta a possibilidade de alguns países começarem a falar assim, Ucrânia, sinto muito, muito legal, muito Vim bom, até aqui com vivemos você, ótimos mas daqui momentos, para frente é contigo mas eu mesmo, né? vou, mas eu vou dar uma ligada para a Rússia, sabe, para ver o que eu arrumo aqui, porque se começar a abrir essa unidade, né, que se construiu em torno da guerra, né, entre os países europeus, não duvido nada que alguns países comecem a negociar paralelamente. Eu consigo imaginar totalmente a França dizendo, olha, pragmatismo, o Macron sempre teve uma relação fluida, né, com a Rússia, a própria Alemanha. A Alemanha claramente está tentando meio que não aderir, ela adere meio que A bem assim, da quando não tem mais verdade, jeito. desde o início, Tanguy, desde o Desde o início, a início, desde o Alemanha foi a início. mais resistente a essa escalada das sanções na área de energia contra a Rússia, até por conta da sua alta dependência, né? É isso. A Vanessa está falando aqui no chat que a França tem uma alternativa que é queimar carro, né? Eu acho que sempre é uma possibilidade. E eu vou deixar aqui meu recado para turistas. Você vai para a Europa no inverno e tal, leve o seu botijão Super Gasbras, porque eu tenho certeza que vai funcionar. Super Gasbras, patrocina a gente vai dar essa dica toda semana para os nossos ouvintes. Ó, Tanguy, Daniel, eu acho que nós deveríamos ter um enviado do Petit Jornal no inverno podemos pensar europeu. nisso. Podemos pensar Podemos nisso. pensar nessa possibilidade? De Podemos repente, alguém para pensar. fazer matérias especiais dizendo: ó, Eu acho. estou congelando, estou com Isso. frio, né? Tá difícil, fiz a minha fogueirinha aqui, estou fazendo uma fogueirinha para me esquentar, peguei Fogueirinha, aqui mas não vai ter uns. nem o que fazer, Daniel, porque certamente gravetos as pessoas já vão ter coletado na rua, papel vai ter levado para casa também, carvão não vai ter. Quem for, acho que pode levar um saquinho de carvão. Pô, saco de carvão vai conseguir vender por uma grana lá, cara. Já Imagina, pensou? você compra saquinho de carvão aqui, 1,5 kg, em real, vende em euro. Porra, Daniel, você faz Coisa uma boa, grana. hein? Enfim, negócios, né? Estão pensando aqui em alternativas e oportunidades de negócio para mais oportunidades de mercado. Fiquem ligados aqui no Petit Jornal. Daniel, aconteceu um negócio meio esquisito nos Estados Unidos. Eu queria primeiro explicar o contexto para depois dizer por que eu estou achando essa história estranha. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse hoje que a Guarda Revolucionária do Irã, que é a divisão de elite, né, enfim, do Irã, não é nem das Forças Armadas, né, uma força paralela às Forças Armadas, inclusive, que responde diretamente ao líder supremo do Irã, vinha arquitetando o assassinato do John Bolton, né, que foi conselheiro de segurança nacional do Trump, o bigodudo que recentemente, numa entrevista para a televisão, admitiu que já arquitetou um monte de golpe por aí, falou assim, esse negócio de fazer golpe não é tão fácil assim não e tal, né, e enfim, ele falando lá sobre o Trump, né, enfim, mas que a Guarda Revolucionária do Irã teria arquitetado o assassinato do John Bolton em retaliação ao assassinato do Qassem Soleimani, né, que a gente lembra, isso aqui a gente falou muito, mas muito mesmo aqui, foi assassinado em janeiro de 2020 no Iraque. Né, Qassem Soleimani, que era um general exatamente da Guarda Revolucionária do Irã, e foi morto em janeiro de 2020, no momento que visitava o vizinho Iraque. Então, segundo o Departamento de Justiça, Daniel, com as investigações que foram feitas, existiria um homem chamado Shahram Poursafi, de Teherã, que teria um contato com alguém que estaria nos Estados Unidos para pagar $300 mil
caso esse cara conseguisse assassinar o John Bolton. E não para por aí. Esse mesmo contato teria uma outra oferta, que era de receber US$ 1 milhão para assassinar outra pessoa, que não foi especificada quem era. Ordem, fiquei curioso, hein? US$ 300 mil pelo John Quem Bolton. será, hein? US$ 1 milhão tem que ser alguém que eu vou te contar, hein? Alguém acima do John Bolton, né? Alguém acima do John Bolton, assim, vamos colocar aí 3 vezes acima, mais de 3 vezes acima do John Bolton, né? Sabe-se lá quem é. Só Temos deixando claro, palpites, Tanguy? sei lá, dando 1 milhão é presidente da República, sei Pois lá quem é, pode foi ser, né? quem veio à cabeça, Não, né? não, Três não vezes vejo deve muito. ser o presidente. Pois é, só deixando claro, o John Bolton já não era mais o assessor, né? Enfim, o conselheiro de segurança nacional no momento em que o Soleimani foi morto, mas de qualquer maneira, enfim, essa foi a história do DOJ, né, do Departamento de Justiça. Por que eu achei isso estranho, Daniel? Porque é exatamente na semana em que está se tentando fechar novamente aquele acordo nuclear. Eu comentei sobre isso aqui essa semana, não lembro agora que dia mais que foi, mas que a União Europeia começou a circular com mais um texto final ali para tentar finalmente voltar a ter aquele acordo nuclear, que foi firmado lá em 2015, o Trump saiu, e agora estão tentando refazer. Então, exatamente nesse momento, o Departamento de Justiça aparece com uma história de que tem um assassinato que estava encomendado, que não aconteceu, ninguém sabe exatamente quem é, como é que foi, e que tem mais uma cabeça a prêmio. Eu achei um negócio meio rocambolesco, viu, Daniel? Sei lá, o timing me pareceu esquisito, né? Para dizer o mínimo. Meu palpite é que tem gente querendo melar esse acordo. A gente sabe que tem muita gente nos Estados Unidos que é contra esse acordo. Se tiver, Daniel, soltar exatamente agora também já é estranho, já é esquisito, mas fica aí, a história é essa, vamos ver se isso vai evoluir. Para mim, isso é factoide, vamos ver se tem mais informações, posso queimar minha língua, para mim isso é factoide para tentar melar qualquer possibilidade de acordo. Aliás, naturalmente o Irã disse que as acusações são ridículas e sem base alguma. Vamos ver, Daniel, a ver, aspas aqui, a ver by Daniel Souza. Tanguy, fica aqui uma nota rápida sobre o acordo de passagem segura para a exportação dos grãos da Ucrânia, que devagarzinho está dando sinais de que, por enquanto, até agora, está funcionando. Subiu para 12 o total de embarcações que já deixaram o país, já deixaram a Ucrânia com grãos sob o guarda-chuva desse acordo. Existe aí uma expectativa de crescimento gradativo das exportações ucranianas. Já foram retomadas a exportação de trigo, de milho e de girassol. Sem dúvida alguma, é uma ótima notícia, ainda mais dentro de um contexto onde o preço dos alimentos subiu bastante no mercado internacional. Talvez o governo ucraniano ainda esteja excessivamente otimista em cima dos números que eu tive observando, mas, de qualquer maneira, se nós continuarmos aí com as mesmas condições de temperatura e pressão, a tendência é que as exportações de grãos da Ucrânia aumentem gradativamente ao longo dos próximos meses, o que é uma excelente notícia, Tanguy. Maravilha. Daniel, podemos falar de Polônia ou você tem mais pautas aí que você queira Não, puxar? vamos para a Polônia, por favor. Daniel, você sabe que a Polônia ela está com sangue nos olhos. Acho que as últimas 3 ou 4 pautas que eu trouxe aqui são a Polônia espumando de raiva diante da União Europeia, porque a União Europeia ela impôs limitações ao acesso polonês a recursos, né, da União Europeia, que nesse momento chegam a US$ 35 bilhões. É uma grana que faz muita falta para a Polônia, dizendo que a Polônia acabou com qualquer independência entre os poderes e que, portanto, o executivo polonês tomou o judiciário, né? Então que o juiz, portanto, não tem mais qualquer tipo de autonomia e tem que prestar contas ao executivo. Acabou, portanto, né, Montesquieu, né, separação dos poderes aí, foi para o espaço, né? Não tem mais. E a Polônia está tentando dar uma maquiada ali, não, fiz uma reforma aqui, acolá e tal, e porra, a Europa continua não liberando meu dinheiro. Provavelmente, Daniel, o Andrei Duda falou assim, cara, esse negócio de só o executivo falar não está dando certo. Aí pegou o telefone e deu uma ligada para uma senhora chamada Małgorzata Manowska. Małgorzata Manowska. O meu polonês está um pouco enferrujado, tá, Daniel? Essa senhora, Daniel, ela é a chefe da Suprema Corte. E ele deve ter ligado para ela e falado assim, ó, é o seguinte, o executivo está falando aqui, não está adiantando nada. A senhora que é chefe do executivo, que é chefe, perdão, da Suprema Corte, vai a público para defender a gente, para dizer que, porra, tem que liberar para a gente essa grana aí.
No entanto, Daniel, pegou um pouco mal pelo fato de que ela foi indicada exatamente pelo Duda na reforma que tirou a autonomia do judiciário diante do executivo. Aí ela pareceu muito revoltada, dizendo: não entendo por que estamos causando tanta excitação em Bruxelas, por que tem essa comoção toda e tal. Estamos fazendo o que há de melhor, é para que os juízes tenham um bom direcionamento, para que tenha uma atuação melhor, para que o país se torne, no fim das contas, mais justo. Agora, Daniel, eu sei lá, cara, eu acho que uma situação dessa ficou pior ainda, porque claramente é um discurso alinhado com o executivo de alguém que foi indicado para ser a presidente da Suprema Corte exatamente na reforma feita pelo Duda para tirar a autonomia do judiciário. Então, Daniel, acho que essa pauta ela vai continuar aparecendo durante algum tempo aqui. Ontem eu mostrei que uma das pessoas mais poderosas da Polônia disse que ia virar os seus canhões, né, contra a União Europeia, e hoje vem a chefe da Suprema Corte indo exatamente nesse sentido. Então, a Polônia, Daniel, ela é sem freio, pelo menos no executivo e no judiciário. No legislativo não sei ainda, tá? Mas no executivo e no judiciário tem selo de Polônia sem freio, Daniel. Que loucura, hein, Tanguy? Pô, a Polônia continua querendo unificar poderes, digamos assim. Essa coisa de divisão de poderes, na opinião dos Muito poloneses, ruim. está muito demodé, está Coisa do muito passado, né? antiquado, coisa do passado. A Polônia tem aí uma proposta, digamos assim, mais moderna, Mas né, de arrojada. organização, mais arrojada. A União Europeia é que não entende. A União Europeia é muito, muito careta, fica querendo manter essas tradições sem sentido, não é verdade? É isso. E essa senhora, Manowska, ela chegou a falar assim: acho que a senhora Ursula von der Leyen não tem formação em direito, porque no meu estudo de direito tá tudo certo, tá tudo perfeito, tá tudo correto. Eu não sei do que ela está reclamando. Então é isso, Daniel. Acho que a Polônia ela é de uma escola mais avançada, né, do direito, que esse negócio de uma divisão muito certinha ali entre os poderes não está mais na ordem do dia, não, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá. Solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que uma parte dessa caça aos oligarcas que nós temos acompanhado aqui no Petit Jornal é a crise que tem se abatido sobre diferentes setores, sobre diferentes segmentos, principalmente na Europa, que agora, sem a vida e a presença, sem a circulação dos oligarcas, têm enfrentado dificuldades, porque afinal os oligarcas geravam empregos, os oligarcas, né, frequentavam lugares elegantes, e agora não estão frequentando mais. E hoje eu trago o caso de Courchevel, que é uma estação de esqui nos Alpes franceses, que está enfrentando enormes dificuldades porque tinha nos oligarcas russos alguns dos seus principais clientes. E os oligarcas russos deixaram de aparecer, deixaram de circular por ali, e existe, claro, essa percepção de que no próximo inverno vai ser dificílimo e aí que eles não vão aparecer mesmo. E claro que diante de uma situação como essa, você tem que buscar alternativas. E você sabe que Courchevel, a estação de esqui, chegou à conclusão que eles têm um público que vai substituir com tranquilidade os oligarcas russos e deve, inclusive, ultrapassar os oligarcas russos, permitindo um crescimento da estação de esqui no próximo inverno. E esse Podcasters público brasileiros. são os brasileiros, não os É? podcasters brasileiros, mas os brasileiros. Os Eles disseram brasileiros. os brasileiros são ótimos clientes. Nós temos nos brasileiros uma possibilidade, uma perspectiva de crescimento absolutamente maravilhosa. Na última temporada de esqui, nós já tivemos aqui 70 mil brasileiros. Aí eu pensei, tem que, peraí, 70 mil brasileiros? Aí eu falei, peraí, eu estou com os amigos errados, né? Porque eu não tenho Certamente. amigos, eu não tenho amigos que frequentam estações de esqui nos Alpes franceses e acho que isso é algo que precisa ser repensado, né? Os brasileiros já representavam 9% do total, quer dizer, é um negócio impressionante. E eles têm a expectativa que os brasileiros se tornem a terceira nacionalidade, atrás apenas dos próprios franceses e dos britânicos. Tanguy, eles estão tão animados que eles vão fazer um roadshow em São Paulo e no Rio de Janeiro para apresentar justamente a estação de esqui, para apresentar a região para os brasileiros, para que eles se tornem sinônimos de esqui para os brasileiros. Então está aí uma Peraí. oportunidade. Daniel, vai ter roadshow no Rio de Janeiro? Vai ter roadshow no Rio de Janeiro. Ô, Acho que Daniel, nós podíamos ir.
Não, não, não é sobre Por isso que mesmo que eu não? queria falar com você. Não, cara, porque eu acho que a nossa amizade ela chegou num ponto aqui, Daniel, que você nunca foi pra Courchevel, eu também nunca fui. Eu tô achando que eu vou pra lá e vou fazer um amigo lá, cara, porque tem a chance Ah, é uma boa maior, ideia. Acho que é uma boa entendeu? ideia, cara. Acho que Sabe, é bom. colar numa família qualquer, sabe, alguma coisa assim. Aí, sabe, eu acho que a gente pode manter uma relação estritamente profissional, não tem problema com isso, Coisa mas boa. Também acho. Acho ser que é visto uma boa andando ideia. com você, sabe, não sei, eu Muita acho que queimação, né? é muita queimação, muita queimação. Então, eu espero que você não fique chateado, sabe? É uma questão realmente de Não, jamais. aproveitar o momento, assim, é uma oportunidade que está surgindo, já que os oligarcas estão saindo. Vai ter provavelmente pacote da CVC. Alô, CVC, patrocina a gente também. Vai ter pacote provavelmente da CVC aí, parcelando em 47 vezes, 48 vezes, pegando a FGTS, aposentadoria, previdência, o que quer. E aí eu tô a fim de entrar nessa, tá, Daniel? Entendi. Não, acho que você faz muito bem. Ah, Inclusive, vá lá no Roadshow, que vou. vai acontecer no Rio de Janeiro. Você vai poder fazer ali contatos, vai poder estabelecer umas amizades interessantes, porque nós temos aqui a estação de esqui absolutamente focada nos brasileiros. Ô, Tegui, Sim, tem brasileiros demais andando de esqui, rapaz. tem, Vou te dizer cara. uma coisa, hein? Como tem brasileiro endinheirado nesse mundo, hein? É Ô, rapaz, verdade. que É coisa louca. verdade. É Pois é, claro a gente que está, claramente as relações estão erradas. é claro que quando a gente pensa no universo de 200 milhões de brasileiros, a gente está falando aqui de pouquíssimas pessoas, mas o Brasil é tão grande que o que acaba acontecendo é que essas pouquíssimas pessoas acabam sendo representativas mesmo para uma região de esqui de altíssima elite na Europa, Tanguy. É isso, Daniel, deixa eu falar só com os nossos ouvintes aqui. Você não se incomoda, não. Gente, me ajuda aí para Courchevel, que eu não aguento mais o Daniel. Aí, para isso, o que vocês têm que fazer é se tornar apoiadores do Petit Jornal. Vocês acessam lá, petitjornal.com.br. Lá tem todas as instruções de como apoiar a gente. Se você for oligarca russo, porra, transfere uma grana pra gente que a gente vai para Courchevel, manda foto para vocês. Vai ser ótimo. Mas para isso, vocês têm que se tornar apoiadores. Queria agradecer muito aos nossos apoiadores, a galera que já ajuda a gente. Não conseguimos ir para Courchevel ainda, mas, porra, estamos já mais perto do que a gente estava pouco tempo atrás, né, Daniel? Então, agradecer a todo mundo que já é apoiador do Petit Jornal. Vocês são fundamentais, porque o Petit Jornal é uma mídia pequena, independente, não temos patrocinadores, não temos conglomerados, não temos nada disso. A gente depende dos nossos apoiadores. A gente tem um prazer danado de fazer esse podcast aqui, mas para isso a gente precisa realmente passar o chapéu, né? A gente faz isso sem vergonha nenhuma, a gente sabe que isso é de fato importante, a gente sabe que as pessoas fazem isso também de bom grado, e isso para a gente é muito gratificante. Então, se você já é apoiador, muito obrigado. Se você não é apoiador ainda, acesse o nosso site, petitjornal.com.br, e na descrição desse episódio, onde quer que você esteja assistindo a gente, YouTube, Instagram, no podcast, tem lá as formas de ser apoiador do Petit Jornal também. E pedido, né? Você tem uma forma de apoiar o Petit Jornal gratuitamente, que é ouvindo a gente lá na Orelo. Né? Por lá, você garante, portanto, uma remuneração toda vez que você dá o play, que você reproduz o nosso episódio, qualquer episódio, lá pela Orelo. Tanguy, fica aqui o lembrete que nessa quinta-feira, como aliás toda quinta-feira, o Petit Jornal faz o seu bate-papo no canal do YouTube do My News às 21 horas. Então fica o convite para o pessoal nos prestigiar por lá. E quem ouve o podcast, nada muda. Nós pegamos o bate-papo no My News e depois colocamos no feed do podcast. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que tem todos os cursos que foram produzidos desde o ano de 2020. Toda terça-feira, às 21 horas, uma aula nova, ela é gravada e ela é aberta à interação, a perguntas para todos os assinantes do petcursos.com.br. Vai lá no site, dá uma olhada nos cursos que estão disponíveis na biblioteca, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de tudo que tem por lá. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor como é que funcionam as aulas, no canal do YouTube do Petit Jornal, temos lá uma série de aulas gratuitas disponíveis, e aí você tem a oportunidade de entender um pouco melhor como é que funciona a dinâmica e a didática desses cursos. Não é isso, Tanguy? É isso, Daniel. Então amanhã, só para lembrar, o pessoal que quiser assistir a gente ao vivo, quinta-feira, dia 11 de agosto, rola às 21 horas no canal do YouTube do My News. Assiste a gente lá, dá essa força pra gente, vai ser demais receber vocês lá. E, de novo, se você está ouvindo a gente pelo podcast, nada muda.
vai, no mesmo horário mais ou menos, vai estar um pouquinho mais cedo, para o seu feed, para você poder tomar o seu café da manhã na sexta-feira, ouvindo o Petit Jornal. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Pronto, Pronto. rapaz, É funcionou. isso. Que bom, rapaz. Tá vendo, Daniel? Coisa O negócio é boa. 4G. Você pode cancelar a internet já de casa, cara. Usa só o Vou 4G. fazer isso. Cara, em breve terá 5G, cara. Aí que eu quero ver. Aí ninguém me segura mais com 5G, rapaz. Vai dar pra fazer, porra, do quiosque, Daniel. Vai pro Olha quiosque e aí. grava de lá. É isso. Coisa boa, hein? Coisa boa. É isso. Estamos aqui. Ah, Daniel, pô, uma galera comprou selo aqui lá no início da live, cara. Pô, uma voltatura difícil que esse pessoal fala pra caramba aqui, cara. O pessoal tá dizendo que pedir apoio pra ir lá pra esquiar, Daniel, é furada. A Sinara falou isso aqui. Pô, é verdade. Porque você consegue também, cara. Eu vou te encontrar lá. Porra, isso realmente é muito chato, cara. é verdade. Que é Eu, meio a mas eu meio. posso para ir, eu posso ir para outra estação, né, cara? Tem É, pode muitas aí, ser. né, cara? É, isso é uma E- boa. Isso é uma boa. Eu gosto mais da Suíça. Não gosto tanto da França, não. Ah, Gosto mais da Suíça, não dá, não. Suíça. Vou para a Às vezes Suíça. tudo funciona, um saco. O A Suíça Renan combina comprou mais selo. comigo. É, chato. É. Enfim, o Renan comprou selo aí, ó. Muito obrigado, Renan. Quem mais comprou selo? Deixa eu ver aqui, ó. Boixá Cave comprou Olha selo, muito aí. obrigado. Obrigado. Em nome de um grande mestre da comunicação. Quem mais? Cara, se teve mais foi lá pra cima. Acho que foram só eles dois, cara. Nessa versão de agora. Não, teve aqui, ó. Gabriel Costa Alves comprou selo também, muito obrigado. É isso, Daniel. Acho que quem comprou foi essa galera aí. Então, beleza, gente. Voltamos amanhã no YouTube do My News. Amanhã não tem live aqui no Instagram. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.